Ela só queria sair mais cedo naquele dia simples de trabalho. Mas o chefe milionário olhou nos olhos dela e disse: "Só se você me der um beijo." O que aconteceu depois desse pedido inesperado deixou todos chocados. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O relógio na parede do escritório marcava 16h30, quando o telefone de Marina vibrou pela terceira vez em 15 minutos. Ela olhou discretamente para a tela. Mamãe. Seu coração apertou. Desde que Dona Conceição havia sido diagnosticada com artrite reumatoide, as crises de dor se tornaram mais frequentes e imprevisíveis. Marina Santos ajeitou os óculos de grau e olhou ao redor do escritório. O ambiente da Mendonça em Associados Construções estava em seu ritmo habitual da tarde. Executivos correndo com pastas debaixo do braço, telefones tocando incessantemente e ela, como sempre, organizando a agenda impossível de Rafael Mendonça, o CEO da empresa. "Por favor, minha filha, você pode vir mais cedo hoje?" A voz da mãe soou frágil do outro lado da linha quando Marina finalmente atendeu, sussurrando para não chamar atenção. "Mãe, o que aconteceu?" Marina se levantou e caminhou até a janela, fingindo verificar alguns documentos. "A dor está muito forte hoje. Não consigo nem fazer o almoço direito. O médico disse que se piorasse era para eu não ficar sozinha." Marina fechou os olhos. O salário de assistente executiva era bom, mas não o suficiente para contratar uma cuidadora. Era ela quem precisava estar presente nos momentos difíceis. "Tá bom, mãe. Vou tentar sair mais cedo. Te amo." Ela desligou e respirou fundo. Rafael estava em reunião há 2 horas com investidores japoneses. Sua agenda estava lotada até às 19 horas, mas talvez ele entendesse a situação. Afinal, Marina trabalhava na empresa há 3 anos e nunca havia pedido para sair mais cedo. Às 17h15, Rafael finalmente saiu da sala de reuniões. Alto, de ombros largos e sempre impecavelmente vestido, ele tinha aquela presença que fazia o escritório inteiro silenciar quando passava. Seus olhos escuros encontraram os de Marina imediatamente. "Marina, preciso que você organize os contratos da obra de Alphaville para amanhã cedo e..." Ele parou, notando a expressão preocupada dela. "Algum problema?" "Senhor Mendonça, eu gostaria de fazer um pedido." Marina se levantou, alisando a saia do tailleur azul marinho que usava. "Preciso sair mais cedo hoje. É uma emergência familiar." Rafael inclinou a cabeça, estudando-a com aquele olhar penetrante que usava em negociações difíceis. "Emergência familiar? Que tipo de emergência?" "Minha mãe não está bem, ela tem artrite reumatoide e hoje está com uma crise forte. Não pode ficar sozinha." "Entendo." Rafael caminhou até sua mesa, apoiando-se nela com os braços cruzados. O escritório estava começando a esvaziar, e a luz dourada do fim de tarde entrava pelas janelas do vizinho-terceiro andar. "Marina, você trabalha aqui há 3 anos, correto?" "Sim, senhor." "E em todo esse tempo, quantas vezes você pediu para sair mais cedo?" Marina hesitou. "Nenhuma, senhor." "Exato. Você é pontual, eficiente e honestamente não sei como eu funcionaria sem você." Rafael se aproximou, e Marina pode sentir o perfume masculino dele, uma mistura de sândalo e algo que ela nunca conseguia identificar. Mas hoje é diferente. O coração de Marina começou a bater mais rápido. "Como assim? Hoje eu tenho uma ligação importante com Londres às 18h30. Preciso de você aqui para fazer a ponte com a tradução simultânea." Ele parou bem na frente dela, e Marina teve que levantar o rosto para encontrar os olhos dele. Mas... Um sorriso lento se formou nos lábios de Rafael, e Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Eu posso deixar você sair mais cedo. Posso até mesmo remarcar a ligação." "Sério?" O alívio inundou o peito dela. "Claro, mas tudo tem um preço, Marina." A atmosfera no escritório mudou instantaneamente. O ar pareceu ficar mais denso, e Marina sentiu as bochechas esquentarem. "Que tipo de preço?" Rafael deu um passo mais próximo, e agora Marina podia ver as pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos dele, podia contar os cílios escuros. "Um beijo." "Desculpa?" Marina piscou, certa de que havia ouvido errado. "Você ouviu direito. Se você me der um beijo, pode sair agora mesmo. Eu resolvo tudo aqui sozinho." Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela olhou para os lados, verificando se alguém estava ouvindo, mas o escritório estava praticamente vazio.
Senhor Mendonça, isso é inadequado? Talvez, mas é minha oferta. Rafael voltou para trás da mesa como se não tivesse acabado de fazer a proposta mais absurda que Marina já havia escutado. Você decide. Pode ficar até às 19 como planejado, ou aceitar minha condição. Marina ficou paralisada. O telefone tocou novamente, certamente sua mãe. Ela olhou para Rafael, que a observava com uma expressão indecifrada, depois para o telefone, depois para o relógio na parede. Eu preciso pensar. Não há muito o que pensar, Marina. É sim ou não? Marina sentiu as mãos tremerem enquanto segurava o telefone que continuava vibrando. Do outro lado da mesa, Rafael a observava com uma calma perturbadora, como se acabasse de propor uma mudança na agenda, e não algo que poderia ser considerado assédio. Isso é chantagem, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Chantagem? Rafael arqueou uma sobrancelha. Eu diria que é uma negociação. Você quer algo, eu quero algo, simples assim. Não há nada de simples nisso. Marina finalmente atendeu o telefone. Oi, mãe, só um minutinho, por favor. Ela colocou o aparelho no silencioso e encarou Rafael. Senhor Mendonça, isso é completamente inapropriado. Eu posso denunciá-lo por assédio. Rafael riu, um som baixo e grave que fez algo estranho no estômago de Marina. Pode mesmo. Mas nós dois sabemos que você não vai fazer isso. Por que tanta certeza? Porque você precisa deste emprego. Precisa do plano de saúde para sua mãe. Precisa da estabilidade. Ele se levantou novamente, contornando a mesa com passos medidos. E porque, no fundo, você sabe que não há nada de assédio aqui. Eu não estou forçando nada. Estou oferecendo uma troca. Marina recuou até sentir a parede nas costas. Uma troca completamente desigual. Você está se aproveitando da minha situação. Estou? Rafael parou a poucos centímetros dela. Ou estou finalmente sendo honesto sobre algo que existe entre nós há meses? O coração de Marina disparou. Não existe nada entre nós. Você é meu chefe. Eu sou sua funcionária. Marina. A voz dele ficou mais suave, quase um sussurro. Você acha que eu não noto como você me olha às vezes? Como respira mais rápido quando eu chego perto? Como cora quando nossos dedos se tocam quando você me entrega documentos? Eu não. Marina começou a protestar, mas as palavras morreram em sua garganta. Porque era verdade. Desde o primeiro dia que colocara os pés naquele escritório, Rafael Mendonça havia mexido com ela de um jeito que não conseguia explicar. E você acha que eu não sinto a mesma coisa? Rafael levantou a mão, quase tocando o rosto dela, mas parando alguns centímetros antes. Quantas vezes eu inventei desculpas para chamá-la no meu escritório só para ter você perto? Marina sentiu o ar faltar nos pulmões. Isso não muda o fato de que você está me colocando em uma situação impossível. A situação já era impossível, Marina. Eu só estou colocando cartas na mesa. O telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de texto. Filha, a dor piorou. Estou com medo. Marina fechou os olhos. Quando os abriu, Rafael estava observando-a com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Menos predatória, mas vulnerável. É apenas um beijo, ele disse suavemente. Não estou pedindo nada além disso. E depois, amanhã vai ser o quê? Uma carícia, um jantar, onde isso termina? Rafael recuou um passo. Isso termina onde você quiser que termine. Eu não sou um monstro, Marina. Não vou forçá-la a nada, mas também não vou fingir que não sinto atração por você. Marina olhou para o relógio. 17h45. O trânsito de São Paulo estava provavelmente um caos, e ela precisava chegar em casa o mais rápido possível. Se eu fizer isso, ela disse lentamente, você promete que não vai acontecer de novo? Que amanhã tudo volta ao normal? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Eu prometo que não vou forçar nada, mas não posso prometer que tudo vai voltar ao normal, porque nada sobre o que sinto por você é normal. Marina respirou fundo. Ela pensou na mãe em casa, sozinha e com dor. Pensou nas contas que precisava pagar, no plano de saúde que não podia perder, no emprego que levara meses para conseguir, e pensou em como, por mais errado que fosse admitir, uma parte dela estava curiosa sobre como seria beijar Rafael Mendonça. Um beijo, ela disse finalmente. Apenas um. Rafael assentiu lentamente. Apenas um. Marina se afastou da parede e caminhou até ele. Suas pernas pareciam gelatina,
e ela tinha certeza de que ele podia ouvir seu coração batendo. Quando chegou bem na frente dele, levantou o rosto. Pode fechar os olhos se quiser. Rafael murmurou, sua voz mais rouca que o normal. Não. Marina o encarou diretamente. Se vou fazer isso, vou fazer olhando nos seus olhos. Rafael sorriu. Um sorriso diferente, mais suave, corajosa. Ele se inclinou lentamente, dando a ela tempo para mudar de ideia. Mas Marina não recuou. Quando os lábios dele tocaram os dela, suaves e quentes, ela sentiu como se uma corrente elétrica percorresse todo o seu corpo. O beijo foi gentil, quase reverente. Rafael não tentou aprofundá-lo ou torná-lo mais intenso. Foi exatamente o que havia prometido. Apenas um beijo. Mas foi o suficiente para fazer o mundo de Marina virar de cabeça para baixo. Quando se separaram, ambos estavam respirando mais rápido. Rafael tocou o rosto dela com as costas da mão, um toque tão leve que ela quase achou que havia imaginado. Obrigado, ele sussurrou. Marina deu um passo para trás, as bochechas em chamas. Eu preciso ir. Pode ir. Eu resolvo tudo aqui. Marina pegou sua bolsa com mãos trêmulas e caminhou até a porta. Quando chegou lá, se virou para olhá-lo mais uma vez. Rafael estava parado no mesmo lugar, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Senhor Mendonça? Rafael. Depois do que aconteceu, acho que pode me chamar de Rafael. Rafael, ela repetiu, gostando do som do nome na sua voz. Isso não pode acontecer de novo. Ele assentiu, mas Marina percebeu que ele não disse nada. E quando ela saiu do escritório, levou consigo a certeza de que nada seria igual no dia seguinte. Marina acordou às 5h30 da manhã, com o gosto do beijo ainda na boca. Havia passado a noite inteira revirando na cama, alternando entre a culpa e uma estranha sensação de formigamento toda vez que se lembrava dos lábios de Rafael tocando os seus. Filha, você está bem? Está com uma cara péssima, disse Dona Conceição, observando-a da cozinha enquanto Marina preparava o café da manhã. Só não dormi bem, mãe. Como você está se sentindo? Melhor, graças a Deus. E graças a você, que chegou ontem na hora certa. Dona Conceição tocou o braço da filha carinhosamente. Não sei o que faria sem você. Marina sorriu, mas a culpa apertou ainda mais seu estômago. Ela havia conseguido sair mais cedo, sim, mas a que preço? E o pior, uma parte dela, uma parte que ela se recusava a admitir em voz alta, não se arrependia completamente do que havia acontecido. No metrô a caminho do trabalho, Marina ensaiou mentalmente como agiria ao ver Rafael. Profissional, distante, como se nada tivesse acontecido. Afinal, ele mesmo havia prometido que tudo voltaria ao normal. Mas quando chegou ao escritório às 8h15, encontrou uma xícara de café quentinho na sua mesa, junto com um pequeno buquê de lírios brancos e um bilhete. Obrigado por ontem. Espero que sua mãe esteja melhor. R. Marina olhou ao redor rapidamente. O escritório ainda estava meio vazio, apenas alguns funcionários do financeiro haviam chegado. Ela pegou o bilhete e, sem pensar duas vezes, amassou-o e jogou no lixo. As flores, porém, ela não teve coragem de jogar fora. Bom dia, Marina. A voz de Rafael às suas costas a fez pular da cadeira. Bom dia, Sr. Mendonça. Ela respondeu formalmente, sem se virar. Rafael, ele corrigiu suavemente. Ontem você me chamou de Rafael. Marina finalmente se virou para encará-lo. Rafael estava impecável, como sempre. Terno cinza escuro, gravata azul, cabelo perfeitamente penteado. Mas havia algo diferente nos olhos dele. Uma intensidade que não estava lá antes. Ontem foi uma situação excepcional. Foi mesmo. Rafael se aproximou da mesa dela, mas manteve uma distância respeitosa. Como está sua mãe? Melhor, obrigada. Marina sentiu as bochechas esquentarem. E obrigada pelas flores, mas não precisava. Precisava sim. Foi o mínimo que podia fazer. Rafael hesitou por um momento. Marina, sobre ontem... Não precisamos falar sobre isso. Ela o interrompeu rapidamente. Você disse que tudo voltaria ao normal. Disse que não forçaria nada. Não disse que conseguiria esquecer. O coração de Marina disparou, mas ela manteve a expressão neutra. Bom, você vai ter que tentar. Temos muito trabalho hoje. Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu. Tem razão. A reunião com os investidores japoneses é às 10 horas.
Você já preparou os contratos? Claro. Estão na sua mesa. Perfeita como sempre. Rafael deu um passo em direção ao próprio escritório, mas parou e se virou. Marina? Sim? Se algum dia você precisar sair mais cedo de novo, só me avise. Não precisa de negociações especiais. Marina o observou entrar no escritório dele e fechar a porta. Só então percebeu que havia prendido a respiração durante toda a conversa. O resto da manhã passou normalmente. Marina organizou reuniões, atendeu telefones, digitou relatórios, tudo exatamente como era antes, exceto pelo fato de que toda vez que Rafael passava por sua mesa, ela sentia um frio no estômago. E toda vez que ele falava com ela pelo interfone, sua voz parecia mais íntima que o usual. Às 14h, Rafael saiu para uma reunião externa. Marina aproveitou para ir ao banheiro e se recompor. Estava se olhando no espelho quando Carla, da recepção, entrou. Oi, Mari, tudo bem? Oi, Carla, tudo ótimo. Que flores lindas você recebeu hoje. Quem foi o galante? Carla deu um sorriso maroto. Marina sentiu o sangue gelar. Como assim? As flores na sua mesa. Todo mundo está comentando. A Juliana do RH disse que nunca viu lírios tão bonitos. Ah, isso. Marina tentou soar casual. Foi um cliente. Agradecimento por um projeto. Cliente, né? Carla piscou. Cliente que sabe que lírio branco significa pureza e recomeço. Interessante. Marina não sabia que lírios brancos tinham esse significado. Será que Rafael sabia? Enfim, Carla continuou. Seja quem for, tem bom gosto e, pelo jeito, também tem interesse, né? Carla, não é nada disso. Tá bom, tá bom. Mas se fosse, eu não julgaria, não. Você merece alguém que te valorize. Carla saiu do banheiro com um aceno, deixando Marina sozinha com seus pensamentos confusos. Na quinta-feira seguinte, Marina estava organizando arquivos quando seu telefone pessoal tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marina? Aqui é da Clínica São Luís. Sua mãe deu entrada aqui há 1 hora. O mundo de Marina desabou. Como assim? O que aconteceu? Ela passou mal em casa. Os vizinhos chamaram o SAMU. Precisa vir aqui urgente. Marina desligou com as mãos tremendo. Pegou a bolsa e saiu correndo em direção ao elevador. Mas parou quando percebeu que Rafael estava em reunião. Ela não podia simplesmente sumir sem avisar. Voltou para sua mesa e ligou para o ramal dele. Rafael, sou eu. Preciso ir embora agora. Minha mãe foi internada. O quê? Onde você está? Na minha mesa. Você está em reunião, eu sei, mas não posso esperar. Saia daí agora. Vou te levar no hospital. Não precisa, eu pego um táxi. Marina. A voz dele ficou firme. Não estou perguntando, vou te levar. 5 minutos depois, Rafael apareceu no elevador. Havia abandonado a reunião no meio, deixando os executivos esperando. Sua gravata estava torta e o cabelo um pouco bagunçado. Vamos, ele disse pegando o braço dela gentilmente. No caminho para o hospital, no BMW preto de Rafael, Marina tentava controlar o desespero. Ela estava bem ontem. Conversamos no café da manhã. Ela riu de uma bobagem na televisão. Vai ficar tudo bem, Rafael disse, mantendo uma mão no volante e estendendo a outra para segurar a mão dela. Sua mãe é forte. Marina olhou para os dedos entrelaçados. Deveria ter puxado a mão, mas não conseguiu. O toque dele era âncora em meio ao caos que sua mente havia se tornado. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Fazendo o quê? Me ajudando, largando sua reunião, me levando no hospital. Rafael ficou em silêncio por um momento, concentrado no trânsito pesado da Marginal Tietê. Por que me importo com você? Rafael, não. Ele apertou a mão dela suavemente. Hoje não é sobre nós, é sobre sua mãe. Vamos nos concentrar nisso. No hospital, Marina correu para a recepção enquanto Rafael estacionava. Quando ele a encontrou na sala de espera, ela estava conversando com um médico. Estável por enquanto, mas precisamos fazer mais exames. A artrite dela evoluiu mais do que esperávamos. Marina assentiu, tentando processar as informações médicas. Quando o doutor se afastou, ela se sentou numa cadeira de plástico e começou a chorar. Rafael se sentou ao lado dela e, sem dizer nada, a puxou para um abraço. Marina se permitiu chorar no ombro dele, sentindo o cheiro do perfume familiar e o calor reconfortante dos braços que a envolviam. Ela é tudo que eu tenho, Marina murmurou contra o terno dele.
Eu sei. Se ela morrer, não vai morrer. Você ouviu o médico. Ela está estável. Marina se afastou um pouco para olhar para ele. Por que você está sendo tão gentil comigo? Rafael tocou o rosto dela, limpando uma lágrima com o polegar. Porque você merece gentileza, Marina. Sempre mereceu. Mesmo depois do que aconteceu na segunda-feira. Especialmente depois do que aconteceu na segunda-feira. Rafael hesitou. Marina, eu me comportei como um idiota. Aproveitei sua situação para conseguir algo que queria há meses. Foi errado. Você está se desculpando. Estou me desculpando pelo método, não pelo resultado. Ele sorriu levemente. Não vou fingir que me arrependo de ter te beijado. Marina sentiu o coração acelerar, mesmo no meio de toda aquela angústia. Rafael, isso é muito confuso. Para mim também. Ele se afastou um pouco, mas não tirou a mão do rosto dela. Mas não precisamos resolver nada hoje. Hoje você fica aqui com sua mãe. E eu fico aqui com vocês duas. Você não precisa... Preciso sim. Rafael se levantou. Vou pegar um café para nós. Você comeu alguma coisa hoje? Marina balançou a cabeça. Vou buscar alguma coisa também. Não saia daqui. Enquanto Rafael se afastava, Marina o observou. Ele havia largado uma reunião importante, estava perdendo um dia inteiro de trabalho. Tudo para ficar com ela no hospital. Não era o comportamento de um chefe aproveitador. Era o comportamento de um homem que se importava mesmo. E pela primeira vez desde segunda-feira, Marina se permitiu pensar que talvez aquele beijo não tivesse sido apenas sobre poder. Talvez tivesse sido sobre algo muito mais complicado e muito mais real. Dona Conceição ficou internada por 3 dias. Durante todo esse período, Rafael apareceu no hospital todos os dias após o trabalho, sempre trazendo alguma coisa. Flores para a mãe de Marina, comida para Marina, revistas, até mesmo um carregador de celular, quando percebeu que o dela estava descarregado. Mãe, esse é o Rafael, meu chefe. Marina apresentou no segundo dia, quando Dona Conceição já estava mais lúcida. Ah, o famoso chefe. Dona Conceição sorriu e Marina notou como os olhos da mãe brilharam. Marina fala muito sobre você. Falar? Rafael olhou para Marina com um sorriso divertido. Ela diz que você é muito exigente, mas justo. E bonito também. Dona Conceição piscou para a filha, que ficou vermelha como um pimentão. Mãe! O que foi? Estou só dizendo a verdade. Você disse que ele era bonito. Rafael riu. Uma risada genuína que Marina raramente ouvia no escritório. Dona Conceição, a senhora é muito gentil. E Marina é a melhor funcionária que eu já tive. Essa funcionária é. Dona Conceição arqueou uma sobrancelha. Então por que você está aqui todos os dias? Chefe que se importa tanto assim com funcionária. Marina queria que o chão se abrisse e a engolisse. Mãe, por favor. Está bem, Dona Conceição. Rafael se aproximou da cama com um sorriso que Marina nunca havia visto antes. Mais suave, mais real. Não é só por ela ser minha funcionária. É porque ela é especial. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho dos aparelhos médicos. Marina sentiu o coração disparar e quando olhou para Rafael, ele estava olhando diretamente para ela. Pronto, falei. Rafael se endireitou. Agora vocês sabem. Dona Conceição sorriu como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Eu sabia. Uma mãe sempre sabe dessas coisas. Naquela noite, quando saíam do hospital juntos, Marina finalmente confrontou Rafael. O que foi aquilo lá em cima? A verdade. Rafael parou ao lado do carro. Marina, não consigo mais fingir que você é só minha funcionária. Rafael, me deixa terminar. Ele se aproximou dela. Desde que você começou a trabalhar comigo, minha vida mudou. Você é a primeira pessoa que penso quando acordo, e a última antes de dormir. Você me desafia, me inspira, me deixa louco de vontade e de raiva ao mesmo tempo. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isso é muito confuso. Você é meu chefe. Sou. E isso complica tudo. Rafael tocou o rosto dela. Mas não muda o que sinto. E o que você sente? Rafael hesitou por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Estou apaixonado por você, Marina. Completamente, irremediavelmente apaixonado. Marina fechou os olhos. Rafael, eu não posso... Não pode o quê? Sentir o mesmo? Não posso me apaixonar pelo meu chefe.
Não posso depender de você para o meu sustento e ao mesmo tempo estar envolvida emocionalmente. É perigoso demais. Então se demita. Marina abriu os olhos chocada. O quê? Se demita. Eu te ajudo a conseguir outro emprego, em outra empresa, com salário melhor, inclusive. Você está falando sério? Completamente sério. Rafael segurou as mãos dela. Marina, eu tenho contatos em todo o mercado. Posso te indicar para qualquer empresa da cidade. Você é talentosa, inteligente. Qualquer um ficaria feliz em ter você. Marina balançou a cabeça. Ah, depois? A gente namora? E se não der certo? E se você se cansar de mim? E se der certo? E se você for a mulher da minha vida? Rafael puxou ela mais perto. Marina, eu nunca senti isso por ninguém. Nunca quis tanto proteger alguém, cuidar de alguém, acordar todos os dias ao lado de alguém. Rafael, pensa nisso, por favor. É tudo o que peço. No sábado, Marina estava em casa cuidando da mãe que havia recebido alta na sexta, quando a campainha tocou. Ela abriu a porta e se surpreendeu ao ver Rafael parado ali, vestido casualmente com jeans e uma camisa polo azul. Ele parecia mais jovem assim, mais acessível. Oi, ele disse um pouco sem jeito. Posso entrar? Marina olhou para trás. A casa era simples, um sobrado pequeno em Cidade Tiradentes que ela havia conseguido financiar depois de muito esforço. Não era nada comparado ao que Rafael estava acostumado. Claro, ela disse, abrindo a porta. Rafael! Dona Conceição gritou da sala. Que bom que você veio. Marina, oferece alguma coisa para ele. Eu trouxe algumas coisas, Rafael mostrou uma sacola. Brigadeiros da Santa Helena para a Dona Conceição e... Ele hesitou. Algumas opções de emprego para você. Marina sentiu o estômago revirar. Você trouxe ofertas de emprego na minha casa? Marina, querida, não seja grossa com o moço. Dona Conceição se intrometeu. Deixa ele falar. Rafael se sentou no sofá da sala, olhando ao redor com interesse genuíno. Marina percebeu que ele estava observando as fotos na estante. Ela e a mãe em vários momentos da vida. Formatura da faculdade, algumas viagens simples. Você era uma criança linda, ele comentou, pegando uma foto de Marina aos 7 anos. Rafael, sobre as ofertas, 3 empresas diferentes. Ele a interrompeu, tirando alguns papéis da sacola. Todas com salários melhores que o atual. Uma delas, inclusive, tem um plano de saúde excelente que cobriria todos os tratamentos da sua mãe. Marina pegou os papéis com mãos trêmulas. Eram propostas reais, detalhadas, com valores que a fizeram engolir em seco. Isso aqui, ela olhou para ele incrédula, é 40% a mais do que eu ganho agora. Você vale isso e muito mais. Mas por que eles me contratariam? Eles nem me conhecem. Rafael sorriu. Conhecem sim. Eu falei de você, das suas qualificações, da sua dedicação, da sua competência. Minha recomendação tem peso no mercado. Dona Conceição se aproximou e olhou os papéis por cima do ombro da filha. Nossa, Marina, esses valores são ótimos. Mãe, é mais complicado que isso. Complicado por quê? O moço está te oferecendo empregos melhores. Aceita logo. Marina olhou entre a mãe e Rafael, sentindo-se pressionada. Posso pensar? Claro. Rafael se levantou. Mas, Marina, tem uma coisa que eu preciso te falar. O quê? Se você aceitar uma dessas propostas, vai ser porque quer estar comigo. Não porque precisa do emprego. Ele se aproximou dela. Vai ser sua escolha livre, sem coerção, sem pressão financeira. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E se eu não aceitar? Se eu decidir continuar trabalhando para você e manter as coisas como estão? Então vou respeitar sua decisão e vou tentar esquecer o que sinto. Rafael tocou o rosto dela suavemente. Mas vai ser a coisa mais difícil que já fiz na vida. E se eu aceitar um dos empregos, mas decidir que não quero nada com você? Rafael sorriu tristemente. Então, pelo menos vou saber que fiz a coisa certa, te ajudando a crescer profissionalmente. Dona Conceição estava observando tudo com um sorriso no rosto. Marina, minha filha, esse homem está apaixonado por você de verdade. Mãe, não, deixa eu falar. Dona Conceição se levantou, ainda um pouco frágil, mas determinada. Eu criei você sozinha desde que seu pai morreu. Vi você lutando, trabalhando, se sacrificando por mim. Nunca vi você realmente feliz com um homem. Mãe, eu sou feliz. Você é responsável.
É diferente. Dona Conceição olhou para Rafael. Mas quando esse moço está por perto, você brilha. Seus olhos ficam diferentes. Rafael sorriu. A senhora é muito sábia, Dona Conceição. Sou mesmo, e por isso vou dar um conselho para vocês dois. Ela olhou entre eles. Parem de complicar as coisas. Se vocês se gostam, ficam juntos. Se não der certo, pelo menos tentaram. Marina riu entre as lágrimas. Não é tão simples assim, mãe. É sim. Vocês que estão complicando. Dona Conceição pegou a mão de Rafael e a mão de Marina, juntando-as. Às vezes a gente precisa arriscar para ser feliz. Rafael entrelaçou os dedos com os de Marina. Ela tem razão. Marina olhou para as mãos deles juntas, depois para o rosto de Rafael, depois para os papéis com as ofertas de emprego na mesa. Toda sua vida estava prestes a mudar, e pela primeira vez em muito tempo, ela tinha escolha. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Quanto tempo você quiser, Rafael respondeu. Mas Marina? Sim. Seja qual for sua decisão, saiba que estes últimos dias foram os melhores da minha vida. Poder cuidar de você e estar aqui com vocês duas me fez perceber o que realmente importa. Quando Rafael foi embora, Marina ficou olhando pela janela até o carro dele desaparecer. Dona Conceição se aproximou e passou o braço ao redor dos ombros da filha. Vai dar tudo certo, minha filha. Como você pode ter tanta certeza? Porque pela primeira vez na vida, você tem medo de ser feliz. E isso só acontece quando a felicidade é real. Segunda-feira chegou cinzenta e chuvosa, como se o tempo refletisse o turbilhão de emoções que Marina carregava. Ela havia passado o domingo inteiro analisando as ofertas de emprego que Rafael trouxera, cada uma melhor que a anterior. Mas não era sobre dinheiro que ela estava pensando. Era sobre ele. Chegou ao escritório mais cedo que o habitual, esperando ter alguns minutos para se organizar antes de enfrentar Rafael. Mas quando chegou à sua mesa, encontrou uma xícara de café quentinho e um pequeno bilhete. Bom dia, sem pressão, apenas carinho. R. Chegou cedo hoje. A voz dele às suas costas a fez se virar. Rafael estava encostado na porta do próprio escritório, ainda com o casaco molhado da chuva. Parecia cansado, como se também tivesse passado uma noite em claro. Não consegui dormir muito bem, ela admitiu. Eu também não. Ele se aproximou lentamente. Chegou a uma decisão? Marina respirou fundo. Havia ensaiado aquele momento dezenas de vezes durante o fim de semana, mas agora que ele estava ali, tão perto, todas as palavras pareciam ter fugido de sua mente. Rafael, Ela começou, mas foi interrompida pela chegada de Juliana, do RH. Bom dia, desculpem interromper, mas Rafael, precisamos conversar sobre a auditoria da próxima semana. Rafael fechou os olhos por um segundo, claramente frustrado com a interrupção. Pode ser em 10 minutos, Juliana? Na verdade, é urgente. O auditor chegou mais cedo e está te esperando na sala de reuniões. Marina viu a tensão no rosto dele. Vai, ela disse suavemente. A gente conversa depois. Tem certeza? Tenho. Vai trabalhar. Rafael hesitou, depois se inclinou e, para a surpresa de Marina, beijou sua testa rapidamente antes de sair com Juliana. O gesto foi tão natural, tão íntimo, que Marina ficou paralisada. Ela olhou ao redor rapidamente, mas o escritório ainda estava meio vazio. As horas passaram devagar. Rafael ficou preso em reuniões o dia todo, aparecendo apenas eventualmente para pegar algum documento ou dar instruções rápidas. Sempre que passava por sua mesa, ele a olhava com uma expressão interrogativa, mas não havia tempo para conversas. Às 16 horas, Marina tomou uma decisão. Pegou uma folha de papel e começou a escrever. Rafael, pensei muito sobre sua proposta durante o fim de semana. Sobre as ofertas de emprego, sobre nós, sobre tudo que você disse. Você tem razão. Eu sinto algo por você também. Não consigo mais negar isso, mas também não consigo ignorar o fato de que tudo isso começou de forma errada. Você se aproveitou da minha situação, mesmo que tenha sido por um motivo que agora entendo ser genuíno. Aceito a oferta da construtora Horizonte. É a que mais me interessou profissionalmente. Vou entregar minha carta de demissão hoje e começarei lá na próxima segunda. Quanto a nós, preciso que você entenda que preciso de tempo. Tempo para começar essa nova fase da minha vida,
para me adaptar ao novo emprego, para ter certeza de que meus sentimentos não são apenas gratidão ou confusão. Se o que você sente é real, espero que possa esperar por mim, Marina. Ela dobrou a carta e colocou em um envelope. Quando Rafael finalmente saiu da última reunião, às 18h30, Marina se levantou e caminhou até o escritório dele. Marina, ele sorriu ao vê-la. Finalmente. Que dia louco. Rafael, preciso te entregar isso. Ela estendeu o envelope com mãos trêmulas. O sorriso dele desapareceu quando viu a expressão séria no rosto dela. Ele pegou o envelope e abriu, lendo em silêncio. Marina observou as emoções passando pelo rosto dele. Surpresa, tristeza, depois algo que parecia alívio. Você aceita a vaga, ele disse finalmente. Aceito. E me pede tempo. Peço. Rafael dobrou a carta cuidadosamente e a colocou na gaveta da mesa. Quanto tempo? Não sei, o tempo que for necessário para eu ter certeza de que estou tomando a decisão certa. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Depois se levantou e caminhou até a janela. Lá fora a chuva continuava caindo e as luzes da cidade começavam a se acender. Você sabe que isso vai ser uma tortura para mim, né? Ele disse sem se virar. Vai ser para mim também. Mas você tem razão. Ele finalmente se virou para olhá-la. Tudo isso começou errado. Você merece ter certeza, merece escolher sem pressão. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigada por entender. Ei, Rafael se aproximou e tocou o rosto dela. Sem choro. Isso não é um adeus. Não é? Não. É um até logo. Ele sorriu, mas Marina podia ver a tristeza nos olhos dele. E eu vou esperar, Marina, o tempo que for necessário. 3 semanas depois, Marina estava sentada em sua nova mesa na construtora Horizonte, ainda se acostumando com o novo ambiente. O trabalho era desafiador, o salário realmente melhor, e seus novos colegas eram acolhedores. Mas algo estava faltando. Ela sentia falta dele. Sentia falta dos cafés que apareciam em sua mesa toda manhã, das discussões sobre projetos, da forma como Rafael sorria quando ela organizava perfeitamente uma reunião complicada. Sentia falta até mesmo das birras que ele fazia quando as coisas não saíam como planejado. Marina, tudo bem? Cláudia, sua nova supervisora, se aproximou de sua mesa. Você parece distante hoje. Desculpa, Cláudia. Ainda estou me adaptando. É normal. Mudança de emprego sempre é difícil. Cláudia sorriu. Especialmente quando você sai de um lugar onde trabalhava há 3 anos. Marina assentiu, voltando aos relatórios que estava analisando, mas não conseguia se concentrar. Toda vez que o telefone tocava, por uma fração de segundo, esperava ouvir a voz de Rafael. Toda vez que alguém trazia flores para o escritório, lembrava dos lírios brancos que ele havia deixado em sua mesa. No final do dia, quando estava saindo do prédio, seu telefone tocou. Era a Carla, da recepção da antiga empresa. Mari, como você está? Saudades de você aqui. Oi, Carla, estou bem, obrigada. Como estão as coisas por aí? Diferentes. O Rafael contratou uma nova assistente, a Fernanda. Ela é eficiente, mas... Carla hesitou. Mas o quê? Ele está diferente, sabe? Mais sério, mais fechado. Não brinca mais com a gente, não sorri quase nunca. A Juliana do RH disse que ele anda trabalhando até muito tarde todos os dias. Marina sentiu o coração apertar. Mudanças são difíceis mesmo. Mari, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Rolou alguma coisa entre vocês dois? Porque desde que você saiu, ele parece um fantasma. Marina fechou os olhos. É complicado, Carla. Ah, então rolou. Eu sabia. Todo mundo aqui suspeitava de alguma coisa. Carla, não vou ficar mexericando, pode ficar tranquila. Mas se você me permite uma opinião de amiga, ele está sofrendo, Marina, de verdade. Depois que desligou, Marina ficou parada na calçada, observando o movimento da Avenida Paulista. Pessoas passavam apressadas, cada uma com seus problemas, suas alegrias, suas dores. E ela ali, no meio de tudo isso, sentindo como se estivesse perdida. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Por um momento, seu coração disparou achando que poderia ser Rafael, mas era sua mãe. Filha, como foi o dia? Lembra que hoje tem consulta do doutor às 19 horas? Marina sorriu. A nova empresa realmente tinha um plano de saúde excelente e sua mãe estava conseguindo fazer todos os tratamentos necessários. Pelo menos nisso, a decisão havia sido acertada.
Mas quando chegou em casa e viu Dona Conceição arrumada para sair, teve uma surpresa. Mãe, você está muito elegante para uma consulta médica. Ah, é que depois da consulta vou jantar com o seu Antônio. Seu Antônio? Dona Conceição corou ligeiramente. O viúvo que conheci na fisioterapia. Ele me convidou para um jantar. Marina sorriu pela primeira vez no dia. Que bom, mãe, você merece. E você? Quando vai parar de chorar pelos cantos e correr atrás da sua felicidade? Eu não estou chorando pelos cantos. Tá, não. Dona Conceição pegou a bolsa. Marina, minha filha, deixa eu te contar uma coisa. Quando seu pai morreu, eu achei que minha vida tinha acabado. Fiquei anos me fechando para qualquer possibilidade de ser feliz de novo. Mãe, não me interrompe. Agora, aos 58 anos, encontrei alguém que me faz rir, que me faz sentir viva de novo. E sabe por quê? Porque eu parei de ter medo. Marina olhou para a mãe, realmente olhou. Dona Conceição estava diferente, mais leve, com um brilho nos olhos que Marina não via há anos. Você está me dizendo para correr atrás do Rafael? Estou dizendo para você parar de ter medo de ser feliz. Dona Conceição beijou a testa da filha. A vida é muito curta para desperdiçar tempo com orgulho. Naquela noite, sozinha em casa, Marina pegou o celular várias vezes para ligar para Rafael, mas sempre desistia na última hora. O que ela diria? Oi, sou eu. Estou com saudades? Parecia patético, mas quando estava se preparando para dormir, recebeu uma mensagem dele. Espero que esteja tudo bem com você e sua mãe. Sei que pedi para você não entrar em contato, mas se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me ligar, sempre. Boa noite, Marina. Marina olhou para a mensagem por muito tempo. Depois digitou e apagou uma resposta dezenas de vezes. Finalmente enviou apenas: obrigada, boa noite para você também. Mas ficou acordada até de madrugada, se perguntando se não estava cometendo o maior erro da sua vida. 2 meses depois de sair da Mendonça em Associados, Marina estava finalmente se adaptando à nova rotina. O trabalho na construtora Horizonte era estimulante e ela havia feito amizades genuínas com os colegas. Sua mãe estava namorando oficialmente seu Antônio e os tratamentos médicos estavam surtindo efeito. Em teoria, tudo estava perfeito. Mas nas madrugadas silenciosas, quando não conseguia dormir, Marina ainda pensava em Rafael. Era uma quinta-feira chuvosa, quando Cláudia se aproximou de sua mesa com uma expressão preocupada. Marina, tenho uma situação delicada para discutir com você. Que tipo de situação? A empresa vai participar de uma licitação muito importante. É um projeto de revitalização urbana que pode nos colocar definitivamente no mapa. Cláudia hesitou, mas tem um problema. Marina já sabia qual era o problema antes mesmo de Cláudia terminar. A Mendonça em Associados também está participando da licitação, né? Sim, e como você conhece bem os métodos de trabalho deles, a diretoria gostaria que você liderasse nossa proposta. Marina sentiu o estômago revirar. Cláudia, eu não sei se é uma boa ideia. Marina, você é a mais qualificada para isso. Sua experiência anterior é exatamente o que precisamos. Cláudia se sentou na cadeira ao lado. Sei que pode ser constrangedor encontrar seu antigo chefe, mas isso é business. Você consegue ser profissional, não consegue? Se ela soubesse, Marina pensou, mas apenas assentiu. Claro. Quando é a apresentação? Semana que vem, segunda-feira. Marina passou o fim de semana preparando a proposta meticulosamente. Conhecia bem o estilo da Mendonça em Associados, suas forças e fraquezas. Parte dela se sentia culpada por usar esse conhecimento contra Rafael, mas outra parte sabia que era apenas trabalho. Na segunda-feira, chegou ao prédio onde seria a apresentação com 2 horas de antecedência. Queria revisar tudo uma última vez antes de enfrentar o que seria certamente um dos dias mais difíceis de sua vida. Estava na cafeteria do térreo, revisando os slides em seu laptop, quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Marina! Ela se virou e ali estava Rafael, mais magro, com olheiras, mas ainda impecavelmente vestido. Seus olhos se encontraram e Marina sentiu como se alguém tivesse roubado todo o ar de seus pulmões. Rafael! Ela se levantou automaticamente. Oi, oi. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Eu soube que você está liderando a proposta da Horizonte. Estou. E você? Também. Rafael se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa.
Como você está? Bem, e você? Bem. Os dois ficaram em silêncio por um momento e Marina percebeu como a conversa estava forçada, artificial. Onde estava a facilidade que eles tinham antes, a conexão natural? Sua mãe está bem? Rafael perguntou. Está ótima, inclusive... Marina sorriu pela primeira vez. Ela está namorando. Sério? Rafael sorriu também. E por um momento foi o mesmo sorriso caloroso que ela se lembrava. Que bom, ela merece ser feliz. Merece mesmo. Outro silêncio desconfortável. Marina olhou para o relógio no pulso. Eu deveria voltar para cima. A apresentação? Claro. Rafael deu um passo para trás. Marina? Sim, que a melhor proposta ganhe. Marina olhou nos olhos dele e viu algo que a fez parar. Não era apenas educação profissional. Era respeito genuíno. Orgulho até. Rafael? Sim, eu senti sua falta. As palavras saíram antes que ela pudesse se controlar. Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse sentindo dor física. Eu também senti a sua, ele disse suavemente. Todos os dias. Rafael... Não. Ele levantou a mão. Você pediu tempo, e eu vou respeitar isso, mesmo que esteja me matando. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu preciso ir. Eu sei. Ela se virou para sair, mas Rafael a chamou mais uma vez. Marina? Sim. Independente do que acontecer hoje, independente de quem ganhar a licitação, eu quero que você saiba que estou orgulhoso de você. Vê-la crescer, conquistar suas próprias vitórias, é a coisa mais linda que já presenciei. Marina não conseguiu responder. Apenas assentiu e saiu da cafeteria, com o coração despedaçado. A apresentação foi um sucesso. Marina estava no seu melhor, articulada, confiante, dominando cada aspecto técnico da proposta. Quando terminou, os membros da comissão licitadora a parabenizaram efusivamente. Depois, foi a vez de Rafael. Marina assistiu da plateia e não conseguiu deixar de se impressionar. Ele estava magnífico, carismático, persuasivo, demonstrando exatamente por que a Mendonça em Associados era uma das maiores construtoras do país. Quando as apresentações terminaram, todos foram convidados para um coquetel enquanto a comissão deliberava. Marina estava conversando com Cláudia quando Rafael se aproximou. Parabéns pela apresentação, ele disse. Foi excelente. A sua também foi, Marina respondeu. Como sempre. Cláudia olhou entre os dois, claramente percebendo a tensão. Bem, vou buscar um drink. Marina, quer alguma coisa? Um suco, por favor. Quando Cláudia se afastou, Rafael e Marina ficaram sozinhos no meio da multidão. Marina, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você é feliz? A pergunta a pegou de surpresa. O que você quer dizer? No novo emprego, na nova vida. Você é feliz? Marina olhou ao redor para seus novos colegas, para o ambiente corporativo elegante, para toda a vida que havia construído longe dele. Eu deveria ser, ela disse finalmente. Tenho tudo o que sempre quis. Estabilidade, independência, respeito profissional. Mas sinto como se estivesse vivendo uma vida que não é minha. Rafael se aproximou um pouco mais. Como assim? É como se eu estivesse representando um papel. A Marina bem-sucedida, a Marina independente. Mas por dentro, ela hesitou. Por dentro o quê? Por dentro eu sinto sua falta todos os dias. Sinto falta de trabalhar com você, de brigar com você, de rir com você. As palavras saíam num atropelo. Sinto falta de como você me olhava, de como me fazia sentir especial, inteligente e desejada. Rafael ficou em silêncio, mas Marina viu seus punhos se fecharem. Marina, eu sei que você disse que esperaria, mas não é justo. Não é justo eu pedir para você esperar quando nem eu sei o que estou esperando. Então me diz, Rafael disse, sua voz rouca de emoção. Me diz o que você quer. Marina olhou nos olhos dele e pela primeira vez em 2 meses soube exatamente o que queria. Quero você. O resultado da licitação saiu uma semana depois. A construtora Horizonte havia ganhado. Marina estava em sua mesa quando Cláudia apareceu com uma garrafa de champanhe e um sorriso enorme no rosto. Ganhamos, Marina, sua proposta foi perfeita. O escritório inteiro vibrou com a notícia. Era o maior contrato da história da empresa. E Marina era a heroína do momento. Mas tudo o que ela conseguia pensar era em como Rafael havia reagido à derrota. Às 18 horas,
Quando o escritório finalmente se acalmou, Marina tomou uma decisão. Pegou sua bolsa e saiu, mas em vez de ir para casa, dirigiu-se ao edifício da Mendonça em Associados. O porteiro a reconheceu imediatamente. Marina, que saudades, como você está? Oi, seu José, estou bem, obrigada. O Rafael ainda está aí em cima? Está sim. Chegou cedo e não saiu o dia todo. Marina subiu no elevador com o coração batendo forte. Quando chegou ao 23º andar, encontrou o escritório quase vazio. Apenas algumas luzes acesas. A mesa que um dia fora sua estava ocupada por Fernanda, a nova assistente, mas estava vazia naquele momento. A porta do escritório de Rafael estava entreaberta, e ela podia vê-lo sentado atrás da mesa, olhando pela janela. Não estava trabalhando, apenas olhando. Marina bateu levemente na porta. Rafael? Ele se virou, e a surpresa em seu rosto foi evidente. Marina, o que você está fazendo aqui? Vim te parabenizar pela licitação. Rafael riu amargamente. Me parabenizar? Vocês ganharam. Eu sei. Marina entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. E eu vim me desculpar. Se desculpar por quê? Você fez seu trabalho. Fez muito bem. Vim me desculpar por ter demorado tanto para entender o que realmente importa. Rafael se levantou lentamente. Marina, deixa eu terminar. Ela se aproximou da mesa. Estes 2 meses longe de você foram os mais miseráveis da minha vida. Eu pensei que queria independência, segurança, certeza. Mas descobri que sem você, nada disso tem sentido. Marina, você não pode simplesmente... Eu te amo. As palavras saíram claras, sem hesitação. Rafael parou no meio da frase, como se tivesse levado um soco. Eu te amo, ela repetiu. Não por gratidão, não por confusão, não por dependência. Eu te amo, porque você me conhece melhor que eu mesma. Porque você me desafia, me protege, me faz querer ser uma pessoa melhor. Rafael contornou a mesa lentamente, como se estivesse se aproximando de algo frágil que poderia quebrar a qualquer momento. Você tem certeza? Ele perguntou. Porque eu não vou conseguir te deixar ir de novo. Tenho certeza absoluta. Marina sorriu e foi o primeiro sorriso genuíno em 2 meses. Mas tem uma condição. Qual? Nada de relacionamento chefe-funcionária. Nada de desequilíbrio de poder. Somos iguais ou não somos nada. Rafael riu. Uma risada limpa, feliz. Marina Santos, você está me propondo? Estou te propondo que sejamos parceiros. Na vida e, quem sabe, nos negócios também. Nos negócios? Marina respirou fundo. Tenho uma ideia. Que tal abrirmos nossa própria empresa? Você com sua experiência, eu com a minha. Santos ou Mendonça Construções. Rafael a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Você está falando sério? Completamente sério. Posso trazer o contrato da licitação comigo. A Horizonte vai entender. É uma oportunidade muito grande para eu recusar. Marina, isso é loucura. Começar uma empresa do zero, ser sócios, namorados. É loucura, ela concordou. Mas é a nossa loucura. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Depois sorriu devagar. Santos é Mendonça? Por ordem alfabética. Mendonça em Santos soa melhor. Podemos discutir isso depois. Marina deu um passo mais perto. Então, topas? Em resposta, Rafael a puxou para seus braços e a beijou. Não foi como o primeiro beijo, tenso e cheio de incertezas. Este foi cheio de promessas, de futuro, de amor verdadeiro. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Vai ser difícil, Rafael disse. Construir uma empresa, construir um relacionamento... Vai, Marina concordou, mas vai valer a pena. Como você pode ter tanta certeza? Marina olhou ao redor do escritório, onde tudo havia começado. Depois, olhou para o homem que havia mudado sua vida completamente. Porque pela primeira vez na vida, não estou escolhendo o caminho seguro. Estou escolhendo o caminho que me faz feliz. Rafael beijou sua testa, depois suas bochechas, depois sua boca novamente. Bem-vinda de volta, sócia. Bem-vindo de volta, amor. E ali, no 23º andar da cidade de São Paulo, com as luzes da cidade brilhando lá embaixo, Marina Santos e Rafael Mendonça começaram a escrever uma nova história. Uma história que não seria sobre poder ou submissão, mas sobre parceria, respeito e amor verdadeiro.
6 meses depois, a Mendonça, em Santos Construções, assinou seu primeiro grande contrato. Que 1 ano depois, Rafael pediu Marina em casamento no mesmo escritório onde tudo havia começado, com um anel escondido numa xícara de café. Porque, às vezes, as melhores histórias de amor começam nos lugares mais inesperados.